Olá, pessoal. No Roma Business vamos falar e bater um papo sobre TDAH com o Dr. Daniel Tomedi, da Clínica NeuroAdvance. Muito obrigado pela tua presença, Daniel. Está aqui conosco nos estúdios do Grupo Roma para falarmos um pouquinho sobre TDAH, um assunto tão interessante e tão atual. Nos dias de hoje. Agradeço aí pela tua presença. Obrigado. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço aqui a participação, a oportunidade, até porque é um assunto que tem muito mito, muita desinformação, muita roda de conversa, que o papo é meio desencontrado. E por isso que hoje a gente vai tentar equacionar as dúvidas de quem nos assiste. Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Spotify, pelas mídias do Grupo Roma, pela rádio, pelo portal romanews.com.br, Roma FM Belém e também do interior do estado. Diferentes plataformas que estão disponíveis para o seu alcance. Aqui e no tempo, quando você quiser e tiver a disponibilidade de nos escutar, de nos ouvir, enfim, tirar as suas dúvidas. Para começar, eu te pergunto, o que é o TDAH? É a pergunta que não quer calar, É a pergunta que não quer calar. Então assim, vamos... Eu já sei mais ou menos, mas assim, quem nos assiste pode não saber, então é importante esse esclarecimento inicial. Vamos deixar claro as coisas, né? Porque todo mundo que ouve TDAH acha que tem. Todo mundo alguma fase da vida, é impulsivo, pode ser desatento, mas isso não quer dizer que você tenha TDAH. Então vamos deixar claro que o TDAH ele é um transtorno. Significa o quê? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Antes de explicar o que é, eu vou dar um exemplo que até aconteceu comigo no consultório, acho que semana passada. Uma paciente jovem de 25 anos veio me procurar, porque é o seguinte, desde a escola, ela nunca se deu bem. Ela nunca conseguiu acompanhar uma aula de professor. Ela chegou com essa queixa? Chegou. Já 25 anos de idade. Contando um histórico aí passado. Contando, dizendo, olha, doutor, alguma coisa tem errado comigo, porque não é possível. Desde lá na fase escolar, eu noto que eu só tomo bronca na escola. Não presto atenção. Tá tendo uma aula, eu já tô pensando em que vestido eu vou sair à noite. Enfim, tô pensando na morte da Bezerra, alguma coisa. Quando eu vejo, a aula já acabou. Eu não tenho nada anotado no caderno. Desviou completamente a atenção. Desviou completamente. Acabo sempre necessitando de aula de reforço, aula particular. Na época que eu era do colégio, dever de casa era frustrante, porque eu não conseguia começar. Se eu começasse, se eu conseguisse fazer aquilo, eu já estava pensando em outra coisa. Então, assim, era algo muito volátil. Ela conseguiu driblar essas demandas, tentando estudar em cima da hora, fazendo alguns métodos de compensação, que no fim, ela nunca foi uma boa aluna, mas ela conseguia tirar as notas para passar. Sofria bullying, começou a ser muito introspectiva, não conseguia fazer amigos, porque nas conversas, ela não prestava atenção em conversa. Ela já estava pensando em outra coisa também. Então, às vezes, uma conversa, você pergunta alguma coisa, ela já perdeu essa pergunta. Mas eu te pergunto isso aí com 25 anos. Isso já na fase da escola, ali ainda na escola. Ainda na escola. Ainda na escola. É isso que trouxe ela. E por que a demora por causa dos pais? Porque pros pais é dela. É uma personalidade. Isso vai passar. É uma personalidade. Isso vai passar. É preguiça. A minha filha é lenta. Uma hora vai dar certo. Eu vou ficar ali, vou ficar castigando, vou castigar. Um dia ela vai aprender como é que é a vida. Tu tá entendendo? Só que nunca dava certo. Hoje, ela com 25 anos, ela já na faculdade, ela conseguiu com muita dificuldade passar na faculdade. Hoje, na faculdade, ela veio me procurar, mas independente da vontade dos pais. Para os pais, ela continua sendo preguiçosa. Ah, não, a minha filha nasceu assim, ela é preguiçosa, esse é o jeito dela. Mas ela, sempre para ela tinha alguma coisa que não era possível. Então, de alguma forma, ela conseguiu passar pelas demandas da vida e chegou na faculdade. Nunca foi excelente aluna, sempre passando ali na média, estudando em cima da hora, conseguindo gravar alguma coisa. E aí, ela veio dizer, olha, eu não aguento mais, porque a demanda da faculdade está aumentando, matérias estão se acumulando, gente, eu não aguento mais. Não consigo absorver. E eu me sinto frustrada, porque começa um ciclo. Já imaginou o ciclo de frustração da pessoa? Ela simplesmente tem lacunas de aprendizado, ela não consegue reter informação. Aquilo sempre vai gerando o quê? Frustração nela, porque ela não consegue fazer nada direito. Ela sabe que ela tem o potencial, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas não consegue botar aquele potencial para frente. E sempre uma crítica negativa. Os pais acham que ela é preguiçosa, os amigos acham que ela não tem interesse, os professores acham que ela é desinteressada, porque ela está viajando. Então é só crítica negativa, uma atrás da outra. Acaba gerando até um processo
traumático, né? A baixa autoestima dela. Já imaginou? É uma pessoa frustrada, com baixa autoestima, que acha que nunca vai dar certo na vida, nunca vai fazer nada. Não vai ser capaz. Nunca vai fazer, não ser nada capaz. Então, mas ela teve a capacidade de perceber, não, pera lá, eu vou sou tentar, mais do que isso. Vou tentar buscar um auxílio. Tem alguma coisa errada. E aí, com a minha conversa, com a avaliação, eu diagnostiquei que ela tinha TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como é que ela consegue seguir um caminho agora? Aí agora a gente entrou com tratamento. E ela medicamentoso. Tem outros tratamentos que a gente vai falar, mas assim, hoje ela é uma outra pessoa. Ela deslanchou. O potencial dela que era preso, ela deslanchou. Hoje ela é outra pessoa. Bacana. Hoje ela consegue se planejar, se organizar. Ela consegue render muito mais na faculdade. O rendimento dela é melhor. As coisas que ela consegue fazer são mais rápidos, de maior qualidade. E ela chega para dizer, doutor, minha vida mudou. Porque isso impacta diretamente na rotina e exatamente. Tudo. Então, assim, o que eu quero colocar é que uma criança com TDAH... É isso que eu já ia te perguntar. Como é que hoje, então, os pais de hoje já podem, talvez, observar indícios desde esse passo, desde esse início infantil de desenvolvimento, para que não chegue no caso da sua paciente com 25 anos, que por ela mesma tomou essa iniciativa de chegar e perceber que algo estranho estava acontecendo. Não podia ter sido lá atrás? Pode. De que forma a gente talvez pudesse atentar quem nos assiste? E essa é a questão. É assim, a gente acha, como eu coloquei nesse caso, que a criança é assim, ela é preguiçosa. Não, pera. É muito cômodo a gente achar dessa maneira. Será que não tem alguma coisa? O TDAH, primeiramente, a gente tem que saber que, claro, todo mundo é desatento em algum momento da vida, mais de algumas vezes, mas a partir de um momento que você tem uma desatenção constante, frequente, mesmo que você queira, você não consegue iniciar, você não consegue manter e muito menos direcionar o teu foco de atenção para alguma tarefa. Isso que eu estou falando é uma tarefa do cotidiano. Você não consegue. Mesmo que você queira, você é incapaz. E isso aí de uma forma não é ocasional, não é pontual, é uma coisa frequente, muito excessiva e que é pervasiva, ou seja, não é só no ambiente da escola, não é só no ambiente do trabalho, não é socialmente com os amigos, é em todos os ambientes que essa pessoa frequenta. Então ela tem uma pervasividade. Exatamente, ela é pervasiva em vários ambientes. E, consequentemente, mas na infância não é difícil? Na infância depende da idade. Como se a gente for ver, se a gente falar de crianças na faixa pré-escolar, é difícil. A criança numa faixa pré-escolar... Que está iniciando, 3 anos, por aí, 3, 4 anos, é muito difícil. Elas já são naturalmente pouco distraídas. E você não está no ambiente escolar ou em outro ambiente que você possa identificar esses sintomas. Agora, os sintomas, eles começam a aparecer... Sim, mais de 50% dos casos, eles vão aparecer antes dos 7 anos. Claro que quando uma criança é mais nova, é mais difícil. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela entra em outros ambientes. Aí, por exemplo, na escola, você vai começar a notar. Começa a observar. Os professores, principalmente. Porque a comparação da criança, você não vai comparar uma criança com você. Você vai comparar a criança com os pares, com os amigos. Com outras crianças. Com outras crianças. Para você ter uma ideia, eu tive uma mãe que veio com um filho, a criança tinha uns 11 anos de idade. 11 anos, já tá velhinho. Já é uma criança mais pré-adolescente. Ela trouxe para mim por quê? Porque as crianças não aguentam ele de tão hiperativo que ele é. Você já imaginou uma criança de 11 anos que já acha que outro colega de 11 anos já é mais agitado que ele? Ele não para. É uma agitação que é uma coisa assim... descomunal. O que eu falo aqui de agitação não é só a questão de parar. É uma criança que ela não segue regras sociais, que ela não segue limites. Então é uma criança que se entrar aqui, ela vai mexer em tudo. Ela vai mexer aqui, ela vai pegar as coisas daqui, ela vai subir na mesa, ela vai derrubar as coisas daqui, as câmeras, tudo. Ela não para. Ela é desastrada, derruba tudo, vai pegar, vai deixar cair. Ela vai subir em coisa que não deve subir, vai cair. Se você colocar uma criança com TDAH no playground, na pracinha, ela vai subir em coisa que não é para subir. Ela não tem noção de perigo, então há um maior risco de acidentes. Ela não sabe, tipo, que ela tá em cima dessa mesa e ela não pode... Ela acha que ela pode pular ali. Ela vai subir numa árvore, ela não vai saber, ela não tá nem pensando como é que ela vai descer. Quando ela vai descer, ela vai se esborrachar e pode se quebrar. A gente já tem estudos que crianças com TDAH, e não só crianças, no geral, pessoas com TDAH, o risco de acidente
e até de mortalidade aumenta. Se a gente pensar num adolescente com TDAH, a hiperatividade, quando já entra na fase assim da adolescência, ela já dá uma diminuída. Mas a gente tem um outro problema. Lembra, transtorno déficit de atenção com hiperatividade. A hiperatividade também vem com impulsividade. Não se confunde um pouco com a questão também, eu sei que é outro tema muito falado, que é sobre o autismo. Não há um pouco de uma correlação? Pode, por dois motivos. Talvez a dificuldade de identificar. Demais. Mas é TDAH ou é autismo? São transtornos diferentes. Tanto o TDAH quanto o autismo, eles são o que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento. Você já nasce com o TDAH ou com o autismo. A questão é que os sintomas vão aparecendo com o desenvolvimento da criança. Ela vai ficando... E não é algo que você consegue já prever na gravidez? Não. Então são transtornos que você já tem um alto componente genético, os dois, mas que o transtorno do neurodesenvolvimento, você já nasce e os sintomas vão aparecendo de acordo com o desenvolvimento da criança. Tá? Então, tanto o autismo quanto o TDAH são exemplos de transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso que a gente não diz o seguinte, o adulto pode ter autismo ou TDAH. Ninguém tem TDAH ou autismo quando adulto. Ele já nasceu. Só não foi diagnosticado. Só não foi diagnosticado. O diagnóstico veio tardio, mas ele já era desde criança. Agora, falando de diagnóstico tardio, tu entraste nesse assunto e eu acredito que seja a dúvida de muitos. Tu não achas que, assim, eu percebo... assim, uma opinião até minha pelo que eu vejo e acompanho hoje nas escolas infantis, nas crianças, principalmente, uma preocupação excessiva de comportamentos e de estilos de vida dessa criança, não só de crianças, mas também de adolescentes, de tudo, ou é TDAH, ou é autismo, tem algum transtorno, assim... não dando nem espaço de tempo para que essa criança possa se desenvolver. Então, eu sei que existe um tempo de amadurecimento para cada etapa de vida e de desenvolvimento, principalmente na fase infantil. Mas eu percebo que em determinadas ocasiões, porque a criança, digamos, ainda não falou até os 2 anos como deveria falar, ou ainda não andou como deveria estar andando com 1 ano, ainda não está engatinhando como deveria, ou já é um adolescente que está muito retraído, mas talvez seja a personalidade dele, mas não, já direciona, é TDAH. É autismo, ou tá quase nisso. Ou, sabe, é uma preocupação. E os pais se tornam muito cobrados numa expectativa de que os filhos correspondam àquele momento e nem sempre se dá conta de que cada criança também tem o seu tempo. Mas aí, ao mesmo tempo, muitos médicos já chegam e falam, não, mas não é muito no seu tempo, existe um padrão a ser seguido. Mas até que ponto a gente deve ou não se preocupar em relação a isso? Eu acredito que seja a pergunta de muitos pais. Porque hoje em dia, esse assunto vem muito mais à tona do que quando era na época dos nossos pais, provavelmente, entendeu? Então, assim, é algo que realmente pertinente. Eu acredito que bem curioso até. E aí vai a questão... Tu não concordas, assim? Concordo. E isso é uma questão muito... Vamos dizer assim, um assunto muito quente. Porque... E é uma frase que tu colocou que se falava muito antigamente. Ainda se fala. Porque antigamente o pessoal não era diagnosticado. Mas é muito discutido assim, na questão que a gente tem 2 problemas. Uma, é o médico, não, mas olha, toda criança tem seu tempo, vamos esperar. Ressalvas. Porque todo o desenvolvimento da criança, tá, ela passa por etapas. Sim. E essas etapas do seu desenvolvimento, ela tem períodos críticos e um limite para acontecer. Então, a gente considera assim, toda criança vai ter seu tempo, mas a gente precisa pera lá, não é tão bem assim. Existem atrasos. Entendeu? Por exemplo, meu filho não falou até agora. Quantos anos ele tem? Tá? Porque a gente tem até uma determinada idade em que ele precisa falar. Vamos pegar a questão do autismo. O autismo realmente é difícil de você fazer o diagnóstico antes dos 2 anos.
Mas existem sinais de alerta que você já tem que ficar com o pé atrás, como pai ou como mãe, em vigiar aquela criança para que você consiga, próximo ali dos 2 anos, tá, conseguir fechar o diagnóstico o quanto antes. Tá? Como seria? Por exemplo, o que acontece no autismo? Tá? Muitos deles têm atrasos de linguagem. Tá? Não adianta você, por exemplo, pegar e ficar esperando indefinidamente. Ah, não, mas espera, que é o tempo dele, daqui a pouco ele vai falar. Sim. A criança, quanto mais velha ficar, menor a chance dela falar. Uma criança que chega com 5 anos, a chance é mínima dela desenvolver uma linguagem. E aí a gente está falando de 2 tipos de linguagem. A linguagem não é só a linguagem falada, também tem a linguagem por símbolos. Sim. Né? A linguagem também, ela agora pode existem ser... os atrasos de fala sem ser autismo também. Existe. Tem que os transtornos de linguagem específicos. Tem até transtorno motor de fala. Né? Tem os transtornos de linguagem, tem os transtornos de fala. Transtornos de linguagem pode ser... A criança tem dificuldade para falar, mas ela entende tudo. Ou ela fala e não entende o que você fala. É um pior prognóstico. Então você pode ter os transtornos específicos de aprendizagem. Que não necessariamente são TDAH, são autismo. Não necessariamente, são transtornos específicos. Mas assim, eles precisam podem vir muito acompanhados. Precisa. Mas você precisa ver se não tem alguma comorbidade, ou seja, uma doença associada. Porque é muito comum você ter, por exemplo, um autismo com transtorno de aprendizagem. Ou você tem um TDAH com transtorno de aprendizagem, o que piora muito mais. Então, assim, eu acho que a questão de você deixar a criança esperar, ah, não, ela é o ritmo dela, vamos esperar. Tem que ter muito cuidado. Cada caso é um caso. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. O que acontece muito também é você ter uma criança que ela está desenvolvendo a linguagem e chega lá para os próximos, perto dos 2 anos, ela começa a regredir. Ela desaprende. Isso é um sinal muito vermelho. É um sinal, é um grande alarme. Gente, ninguém desaprende. Tem alguma coisa acontecendo. Isso é um grande sinal importante que pode ser o autismo. Tá entendendo? Então, assim, o TDAH, você começar a falar vez, e depois desaprender. O TDAH, quando você pega crianças mais novas, que você só está no âmbito familiar... É bom que nós já estamos falando de vários assuntos. A gente já pega tudo aqui. Porque acaba que um se entrelaça no outro. Até porque hoje, com um novo critério... A gente, para fazer diagnóstico, a gente usa critérios, são consensos clínicos, são checklists, mais ou menos. Tanto que dizem que não são sintomas, são critérios que você avalia. Critérios. Hoje você tem muito o quê? TDAH com autismo. Que até antigamente não se considerava. Antigamente era ou ele tem autismo ou ele tem TDAH. Agora não. Uma não exclui a outra. Você pode ter casos em que o paciente tem autismo e tem TDAH. Então o diagnóstico seria através dos critérios avaliados. De uma avaliação. Não existe exame. São vários fatores. Vários fatores. Tudo pela entrevista. Não é só um único. A criança não sabe fazer tal coisa. Não é por aquilo que vocês vão diagnosticar. Não. Se ela não sabe fazer isso, mas ao mesmo tempo ela também não corresponde a isso, ela também é assim, ela também tem X fatores que contribuem para... Que chega muito assim, olha, meu filho não olha no olho. É autismo? Não. Tu tem uma série de coisas. Existe uma personalidade por trás também da Pode pessoa, ter, Às vezes tem crianças que são mais tímidas e nem por isso são autistas. É interessante isso, que tem alguns transtornos de personalidade que estão muito mais associados com autismo com TDAH. Exemplo, transtorno de conduta. Tá? Transtorno de personalidade antissocial. Olha só, é muito comum no TDAH... O de conduta. Te explicar. É muito comum no TDAH, muitas crianças, 40% a 50%, elas serem opositoras, desafiantes. Elas falam contigo, assim, tete a tete. No TDAH. Quando tem esses transtornos, tá? De oposição desafiante ou transtorno de conduta. O que acontece? Elas evitam, elas não gostam de hierarquia. Elas não aceitam hierarquia, elas são desobedientes, elas são vingativas, são agressivas e elas jamais vão aceitar uma hierarquia. Ninguém está acima delas.
Então elas não Tipo, vão... nem pai e mãe. E nem professor. Elas não vão aceitar regras nem ordens de ninguém. Isso é um transtorno positivo desafiador, que está muito presente no TDAH. Essas crianças têm muito mais risco de desenvolver um transtorno de personalidade, que é o transtorno de conduta. O que é o transtorno de conduta? Nossa, é muita coisa. Aí já é pior do que isso. Só para tu ter uma ideia, o transtorno de conduta é o quê? É aquela criança que vai mentir. De desespero. É uma mentira patológica, sim, para ter um ganho secundário. Ela vai destruir propriedade que não é dela, tá? Vai destruir coisas que não é dela, tá? Ela vai causar... ela vai ser agressiva, ela pode bater em colegas, ela pode bater em animais. E muitas dessas crianças... Perde a noção já do... Muitas dessas crianças, jovens, adultos, com transtorno de conduta e que têm TDAH, hoje se encontram onde? Em presídios. Um dado interessante. Tá? Você tem muitos deles. Por quê? Não estou dizendo que todo TDAH tem Óbvio que entendeu? não. Mas existe a gente sabe que existe um percentual importante. Mas é um dado interessante que muitos que ali se encontram podem... Exatamente, de TDAH que tem alterações de personalidade, levando a um transtorno de conduta e até um comportamento antissocial. E aí, mas também muitos que estão ali também podem... advogados podem usar disso para... sim. E não necessariamente tem. Não. É complexa a situação. Exatamente, porque você não tem nenhum marcador complexa, biológico, você não tem nenhum exame que você vai comprovar. Exatamente. Porque não só relacionado a questões de presídio, mas até a questões de trabalho. Sim. Questões trabalhistas. É um grande problema. É um grande problema, porque o primeiro atestado que você recebe em algum problema de trabalho, até mesmo de demissões, de situação que você tem que lidar com o colaborador, já coloca um atestado ali. A pessoa está passando por problemas psicológicos, é transtorno de ansiedade, é síndrome do pânico. Não que aquela pessoa realmente não esteja, mas acaba que muitas das vezes, e assim, até pelo que eu percebo e já vivenciei também, não necessariamente é. Temos que concordar que muitas das vezes acaba sendo uma desculpa para que... as pessoas acabam se responsabilizando por determinados atos. Infelizmente. Agora, como diferenciar, né? Eu acho assim que você tá... É uma linha que você precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Você fazer o diagnóstico correto. Pessoas que têm o TDAH não estão recebendo o diagnóstico correto e muito menos o tratamento. E pessoas que não têm estão recebendo como se tivessem usando de forma incorreta. Exatamente. Porque hoje a gente ouve muito assim, mas está muito em moda o TDAH, o autismo. Bom, mas espera lá. Quem são essas pessoas diagnosticadas? A gente tem estudo recente mostrando que das crianças com TDAH realmente diagnosticadas, só 20% estão fazendo o tratamento. Então o que está acontecendo? A minoria está recebendo tratamento. Imagina os adultos. E aí entra uma coisa importante... E o acesso. Que também não é fácil. Não, a gente não tem políticas e estratégias públicas para comportar isso aí. O acesso ainda é muito custoso para você ter... A inclusão social... a gente sabe que você precisa ter uma inclusão social com estratégia, com planejamento. Existe a questão de... Até o custo hoje para uma terapia... Ele é alto, o acesso público também não é tão fácil. E, assim, quando de fato você precisa, se encontram muitas barreiras. Principalmente dos viés que não são privados. Então, assim, é um tanto complexo. Porque, como tu acabaste de falar, tem muitos que precisam, de fato precisam, e não conseguem ter esse diagnóstico e acompanhamento para tratamento, enquanto outros que não precisam se utilizam desses meios. Exatamente. De forma ilegal. Parece que, ao mesmo tempo, não sei se tu concordas, parece que tá muito banalizado também. Assim, a gente vê que a lei para o autismo ela já está bem estruturada. Teve há muito tempo, já na década de 60, na década de 80, 60, 70, 80, houve muitos movimentos familiares na tentativa de organizar as leis. Muitas campanhas de conscientização hoje já existem demais. Então o autismo hoje já tem uma lei bem sedimentada. Se a gente for pensar para o TDAH, a lei hoje é muito inespecífica e irregular. Você não tem nada falando... O TDAH é mais novo.
nem tão mais novo. Tu sabe quando foi a primeira descrição de TDAH na literatura? 1776. Olha lá. 1776. Talvez mais novo, hoje é discutido. As primeiras aulas científicas, isso foi o primeiro manuscrito em que você tem, onde começou a se perceber que tinha crianças que estavam muito desatentas, extremamente agitadas, tá? Impulsivas, e começou a se ver que era um grupo estranho, porque assim, tem alguma coisa errada aí. Acabavam ficando ali no escanteio. Exatamente. As primeiras evidências científicas com aulas em faculdades começou lá no início do século início do século XIX por aí. Não, início do século XX, desculpa. Tá lá em 1902 começaram as primeiras aulas. A partir de 1960, na década de 90, começou o grande avanço da neurociência, da neuropsicologia, onde realmente se sedimentou o TDAH. Mas o TDAH é muito velho. A questão é que agora a gente começou a ter um conhecimento melhor. Um conhecimento com base genética, de neurociência, de neuroanatomia, da neuropsicologia, que deu um grande avanço no entendimento do comportamento humano. E com isso a gente conseguiu, a tecnologia também mudou. Com certeza. Demais. A gente começou a clarear deu um determinado melhor. avanço que antigamente talvez esses acessos fossem mais difíceis da gente conseguir compreender, enfim. Tem aí um leque de oportunidades. Inclusive, falando de tecnologia, a tua clínica hoje, ela é bem focada também na parte de neuromodulação. Eu queria que tu me contasse um pouquinho sobre isso, porque me chamou bastante atenção os processos que essa neuromodulação podem trazer de benefícios para o paciente. A neuromodulação, na verdade, ela é uma técnica relativamente nova. Começou-se lá pelo início dos anos 2000, tá? E a pesquisa inicialmente era para com pessoas com depressão. A gente vai falar um pouquinho da depressão e a gente volta no TDAH. Porque assim, o que a gente vê na depressão? Na depressão E outra coisa, o TDAH, só fazendo um parênteses aí, tem alta comorbidade com depressão e ansiedade. Você vê muito, principalmente paciente adulto. Você tem muito paciente adulto que vem tratar por uma depressão super refratária, uma ansiedade super refratária, e você acaba vendo que o TDAH está escondido e é a causa central dos sintomas de depressão e ansiedade que não estão sendo resolvidos. E aí você começa só a tratar o quê? Depressão, ansiedade, mas você não vê o que está por trás. Então, na verdade, o que aconteceu? A neuromodulação, ele é um aparelho, tá? Ele não é grande, assim, tem vários modelos. Tá? Começou a se fazer para depressão, por quê? Porque 40% a 50% das pessoas com depressão, você trata com remédio, elas não melhoram. Aí você entra com segunda medicação. A chance dela melhorar com a segunda medicação já diminui. Começa a ter uma taxa, uma redução da eficácia. Você entrar com a terceira, se não respondeu ao segundo, você entra com o terceiro, a tua chance de resposta é menor ainda. E aí começou a se perguntar o seguinte: bom, o que tu vai fazer com 50% de pacientes com depressão, que vai ter um impacto imenso, se não estão respondendo a remédio? Até então, acho que tu já deve ter ouvido falar daquela terapia de choque, eletroconvulsoterapia. Já ouvi Um monte de filme bota, Sim. que dá choque no pessoal. Sim. Lá, não ceda nem nada, e dá um monte de choque, o pessoal se treme. Antigamente era assim, até a reforma psiquiátrica, né? Porque realmente nos sanatórios o tratamento ali era basicamente primitivo. Tá? Depois da reforma da psiquiatria, a psiquiatria entrando como um ramo da medicina, as coisas mudaram, começou-se a ter uma maior investigação, uma maior humanização aos seus pacientes. Tá? O eletrochoque, agora a eletroconvulsoterapia, ainda se faz. Claro que não naqueles moldes que antigamente eram retratados, e eu acho que criou-se muito estigma. Isso seria o neuromodulação? Não, isso é outra coisa. Outra coisa. Tá. Ainda se faz a eletroconvulsoterapia, é extremamente eficaz, só que ela tem uma série de sequelas. Então você ficou, até pouco tempo atrás, você tinha ou dava remédio,
paciente com depressão. Não melhorava, você tinha eletroconvulsoterapia. Só que a eletroconvulsoterapia tem os seus estigmas. Todos esses efeitos colaterais. Efeitos colaterais, não é em qualquer lugar que você acha. E aí se começou a pesquisar em outras técnicas. E surgiu a questão da estimulação magnética transcraniana. Que não é algo menos invasivo. É menos invasivo. Não é invasivo, na verdade. Você faz em consultório. Não tem nada a ver com o eletrochoque, porque a eletroconvulsoterapia é corrente elétrica. Aqui tem efeito colateral? Não. Pouquíssimos. Se a gente comparar com remédio, quase nenhum. Então, assim, o que a gente utiliza é campo magnético. É o mesmo campo de ressonância magnética. Já fez? É o mesmo campo de ressonância magnética. Ele para TDAH, ele também é indicado? Existem muitos estudos, tá? Existem muitos estudos sendo feitos em pacientes com TDAH. Com o objetivo de quê? Para a gente melhorar. É um relaxamento para a mente? A gente consegue aumentar a atenção, a concentração, o que a gente... No termos médicos, a gente melhora as funções executivas, que são as habilidades. Que são as habilidades que você tem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque o que o paciente com TDAH tem? Ele não tem só um problema de foco. Um paciente que pode ser hiperativo, ele pode ser impulsivo, tomar decisões sem ver as suas consequências. Obviamente, é uma pessoa que é extremamente esquecida porque não tem atenção. Tá? É uma pessoa que tem problemas de habilidades sociais, que pode vir com comorbidades, com doenças associadas pela depressão, pela ansiedade, como uma consequência das frustrações e da baixa autoestima do TDAH, e que isso a gente consegue modular, melhorar esses sintomas com a estimulação magnética. Esse aparelho ele consegue dar esse equilíbrio? Consegue, na medida é um equilíbrio do possível. químico. A gente vai estar trabalhando com neurotransmissores. Aí a gente entra na questão da dopamina. E não só para o TDAH. Não só para o TDAH. Para enxaqueca também. A gente faz muito para dor crônica, a gente faz muito para depressão, para ansiedade. Ontem eu estava fazendo um caso benéfico para diferentes casos. Ontem eu estava fazendo para um caso de síndrome do pânico. Tem contraindicação? Contraindicações, geralmente paciente que tem aquele implante coclear, sabe que ele tem aquela surdez e faz um implante, aparelho auditivo. Tá? Não é aquele móvel, é aquele que é fixo. Esse a gente realmente não pode utilizar. Paciente que tem marca-passo ou que tem algum implante metálico na cabeça, que fez algum tipo de cirurgia, aí realmente eu não posso fazer. Porque é campo magnético, não é elétrico, é o campo magnético, nem da ressonância. A grande vantagem é que você não vai ter... Claro, aqui eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra. Todos são tratamentos que eles agregam. É algo paliativo ou não? Eles se complementam. Não digo paliativo, eu digo que a gente tem um tratamento que é adjuvante, vai complementar no teu tratamento. Porque muitas vezes o que você faz? Você já está tomando vários remédios, você já está com interação medicamentosa, a indicação do teu médico em aumentar a dosagem dos remédios, você fica com medo com relação a efeitos colaterais. Então o que a gente tem? A gente entra com um método que não é invasivo, que você não vai ingerir nada, que tem o objetivo de complementar o teu tratamento e ser uma forma adjuvante para que você não fique mais sujeito desculpa até minha aos ignorância. Entendi, mas desculpa até minha certa ignorância talvez, mas assim, de relação. Mas, por exemplo, a osteopatia também não contribui muito? Não ajuda demais? Pode contribuir. Porque, a gente, Pode inclusive, contribuir. eu já utilizei de técnicas da osteopatia, de terapia manual, enfim. Entendi. E acredito que são benéficas em relação a isso. Existe. Não sei se também contribui nesses casos. É muito variável de pessoa para pessoa. É que nem eu dizer assim, acupuntura para pacientes com dor crônica. Acupuntura. Já fiz acupuntura. Tem pacientes que melhoram. Tem pacientes que a gente não tem uma resposta. É uma questão muito individual. É que nem remédio. Te dá um remédio, é muito individual. Você pode ter efeitos colaterais com remédio. Não digo isso porque são situações que também não são invasivas. E que geram efeitos benéficos. Exatamente. É que nem, por exemplo, atividade física. Eu não vou nem entrar aqui na questão de como a atividade física ela vai ser essencial para tu evitar risco de infarto, de AVC. Mas a atividade física hoje, aeróbica, não é questão de você fazer caminhada e nem você puxar ferro. É uma atividade física aeróbica. Hoje a gente sabe que é extremamente essencial. E não só para a questão do TDAH. A gente sabe, por exemplo, que existem atividades físicas que são muito legais para quem tem TDAH. Exemplo, artes marciais. Judô, karatê, dança, jogar tênis. Te exige atenção. Exatamente. Te exige Agora, tem exercícios foco. que não é legal para quem tem TDAH. Exemplo, você vai botar uma criança com TDAH para jogar basquete ou vôlei. Não vai dar certo.
Ele vai estar lá, ele vai viajar na maionese. Ele vai se perder ali. Ele vai ficar perdido. Agora, você coloca em determinados exercícios, que a gente tem isso, determinadas atividades físicas, e que exigem bastante até de habilidades motoras, e aí entra novamente arte marcial, dança, tênis. A gente vê que crianças e até adultos com TDAH, eles conseguem ter um maior desenvolvimento. É muito focado, cria-se muita estratégia, o jogo depende de ti, a luta depende de ti, você está lá, entendeu? E te exige muita habilidade e coordenação motora. São o que eu indico para os meus pacientes. E outra coisa, atividade física aeróbica hoje, vamos expandir aí a conversa, e hoje cientificamente, isso é em pesquisa, ela evita a progressão de doença de Parkinson e Alzheimer. Não tem remédio. Hoje eu tenho um paciente com Parkinson, eu tenho um paciente com Alzheimer, nenhum remédio que eu vá passar vai evitar a progressão dessa doença. Hoje a gente sabe que uma atividade física aeróbica evita. Tá? Reduz a progressão. Eu gosto de colocar um adendo que é o seguinte, e isso é muito comum dos pais. Minha criança é desatenta, ela é muito hiperativa, ela não para no colégio, ela não para em casa, ela toca o terror. Então o que eu vou fazer? Ela vai para a escola, saiu da escola, ela vai para o judô, depois ela vai para a natação, depois ela vai para a dança, depois ela vai para não sei o quê. Ela chega em casa, só que ela chega a casa cansada e mais hiperativa. Aí o pai pergunta, como é que pode? De onde vem tanta essa energia? E aí eu te digo, isso é um dos maiores erros em criança com TDAH. Sabe por quê? O TDAH é uma desorganização do pensamento. O cérebro não tem autocontrole. Então tu já imaginou tu botar um cérebro desorganizado, sem autocontrole, enchendo de coisa? Não vai adiantar. A criança ela vai ficar mais desorganizada. Tá? Então, o TDAH não é uma resolução muscular. O TDAH é uma questão que você precisa colocar um autocontrole e uma organização de pensamentos. Não adianta você pegar e encher a criança de atividade física, porque isso só vai piorar. Tá? A criança ela precisa ter seu horário de descanso, ela precisa ter rotinas em casa, ela precisa ter horário de alimentação, ela precisa ter um local de estudo, ela precisa ter aulas de reforço, ela precisa dos pais como facilitadores. Ela tem um prejuízo real. E tu puxaste um assunto interessante sobre dos pais serem facilitadores. Eu acredito que tudo isso começa dentro de casa. Até para que a gente possa terminar, eu queria que tu deixasses um recado para os pais, para os que convivem, sejam com essas crianças ou até em outras fases de vida também, adolescentes, adultos, enfim, que são diagnosticados com TDAH. Como podemos nos reportar aos pacientes, né, aos indivíduos, às pessoas que têm TDAH? Como devemos tratá-los? Eles podem levar uma vida normal, mas de que maneira eles devem ser tratados? Pois, pelo que conversamos aqui, percebemos que existe talvez muita resistência ainda por parte da família em determinadas ocasiões. É preguiçoso, como você falou. É porque é o jeito dele, é o jeito dela. Como é que a gente pode, então, após diagnosticado mesmo, de forma correta, por médicos, iniciar e ter iniciado, por fim, um tratamento, como podemos tratar e conviver com as pessoas que possuem TDAH de uma maneira em que elas também se sintam confortáveis no ambiente em que convivem? A primeira coisa é você entender esse transtorno e fazer com que aceitar a criança também, de certo modo. Porque tem muita gente que entende, mas também não quer aceitar. E você mostrar para aquela criança ou para aquele adulto que você sabe que ele tem esse transtorno, tá? E que você vai lançar mãos, seja em casa, seja no trabalho, de meios
para ajudar aquela pessoa. Então, acho que fica muito mais fácil para aquela pessoa que tem TDAH saber que os outros... Sem se vitimizar também. Sem vitimizar. Você é uma pessoa que você tem esse transtorno, você pode levar uma vida normal. É possível. Existe tratamento, existe medicações, existe terapia psicocomportamental, existe todo um meio de acompanhamento multidisciplinar que pode lançar mão tanto para a criança quanto para o adulto. Então ela pode ter uma vida normal. Hoje nós temos pessoas com TDAH que são grandes empresários, grandes chefes, grandes professores. Eles não são assim por causa do TDAH. Não, eles são assim apesar do TDAH. Eles conseguiram, com suas habilidades, com características da personalidade, com tratamento, com acompanhamento, chegar onde chegaram, apesar da pedra no sapato que é o TDAH. E então, tem sucesso tão quanto. Tão quanto, entendeu? Mas assim, para eles em si, digamos que estão esclarecidos até então. Mas para quem convive, principalmente para quem está dentro de casa, talvez não tanto. Tu acreditas que o caminho seja justamente, talvez até da própria família se... Sim, porque não adianta você querer alguma coisa de uma criança. Imagina, se você vê uma criança que é desatenta, é hiperativa, é agitada, é totalmente desorganizada, imagina, é um ruído cerebral muito grande. Se você não tiver em casa uma organização, rotina, ordens, e o TDAH é altamente genético. Às vezes o pai ou a mãe tem o TDAH e compromete mais ainda. A criança vem para consulta, você faz o diagnóstico de TDAH e você vê que um dos pais tem. Olha, eu espero que quem nos assista não saia... não saia mais confuso de tantas informações. É muita coisa. Porque além de ser muita coisa, é uma situação que, assim, ao mesmo tempo, a gente percebe que é um grau de complexidade... Demais. Tremenda, mas... É muita coisa. Existe um caminho. O caminho está aqui à nossa frente também. O Dr. Daniel Tomed, ele é focado no assunto, pode lhe ajudar, sem dúvida alguma. E assim, existem muitos outros profissionais que estão dedicados todos os dias para fazer o diagnóstico da melhor forma. O importante é justamente buscarmos esse acompanhamento, verificarmos não só dentro de casa, como fora, esse convívio, esse bem-estar em conjunto, com a família, com os amigos. A solução é algo que se pode levar à vida normal, mas precisa ser diagnosticado e precisa seguir um tratamento firme em direção da melhora da qualidade de vida, eu acredito, principalmente das relações de trabalho, de tudo. E assim, é um diagnóstico médico. Você não é com essa conversa, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Não, calma, não é porque eu sou desatento, eu sou impulsivo. Eu me vi uma das características do que o Dr. Daniel hoje disse aqui. Não é por isso que você tem TDAH, que você tem ansiedade, você tem depressão, você tem autismo. Não, é como ele acabou de informar, é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que um profissional capacitado pode avaliar e lhe encaminhar da melhor forma possível a seguir e ter uma vida aí muito mais equilibrada, digamos, normal, na medida do possível, e seguir aí com sucesso na vida profissional, pessoal, porque eu digo, a vida ela é feita de equilíbrios. A gente entrega nas mãos de Deus, mas também tem que fazer a nossa parte. Valeu, Daniel. Muito obrigado, amigo, pela tua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Por estar aqui nos nossos estúdios. A você que nos assiste, o meu muito obrigado por nos acompanhar. Acabamos, eu acredito que até falando demais, o pessoal, bora. Mas assim, quando o assunto é bom, a gente segue. É um papo que rende, é de interesse público. Com certeza. Eu acredito que eu possa ter, junto com o Dr. Daniel Tomed, ter, sem dúvida alguma, contribuído com as suas dúvidas, as suas inquietações sobre esse tema tão atual que é o TDAH, que acabamos entrando em outros assuntos. Autismo, depressão, tudo. E que acabam se correlacionando, de certa forma, enfim. Aí um mix de situações que existem solução. Basta querermos também focar nisso. Com certeza. E um dia de cada vez. Muito obrigado pela sua participação. Nos acompanhe no YouTube, ative as notificações, no Spotify, na Home FM, Belém, interior do estado, pelo portal romanews.com.br, nas nossas mídias sociais, enfim, na hora e quando você puder nos ouvir, nos assistir, estamos aqui por você e para você. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau.